Olá pessoal, graça e paz, Deus abençoe vocês. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast aqui no nosso canal e também nas diversas plataformas digitais. Uma alegria poder estar aqui com você, compartilhando uma porção da palavra de Deus para a sua edificação. Hoje vamos falar sobre descanso. Não é coincidência estarmos falando sobre esse assunto, e principalmente tendo o lançamento desse episódio no dia de sábado, porque de fato tem o seu valor. A nossa jornada começa aqui na revelação do desejo de Deus no descanso, em Mateus capítulo 11, versículo 28. Ele diz: "Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Glória a Deus por isso. Uma coisa que a gente precisa entender: Deus ele quer que você descanse. E não fosse assim, a gente não teria indicativos aqui ao longo, não só de passagens como essa, mas a própria movimentação de Jesus sobre a terra mostra a gente que ele não descartava o descanso, mas ele sempre colocou aqui num lugar importante. É interessante que ele fala aqui sobre jugo e fardo nesse texto, mas ele não fala da forma como o mundo fala. O jugo e o fardo do mundo é pesado, é cansativo, é estressante. Mas quando ele fala do fardo e do jugo dele, ele está falando de algo que tem um outro peso. O jugo é suave e o fardo é leve. Quando a gente dá uma cascavilhada aqui, procura entender em outras versões, a gente vai se deparar que, quando ele fala sobre jugo e fardo, é sobre aquilo que ele demanda de nós, é sobre aquilo que ele nos ordena a fazer. Deixa eu abrir aqui rapidinho para a gente trazer essa outra perspectiva, só para você enxergar junto comigo. Olha só, na NTLH, o versículo 30 diz assim: "Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve." Olha que interessante. Alguém pode pensar: não, as coisas de Deus não são fáceis, não tem nada leve. Irmãos, não é sobre o que nós estamos carregando, mas é a graça e a capacidade que nos é dada para suportar. Quando você entende que você deve viver pela graça de Deus e não de acordo com a sua própria força, de acordo com os seus esforços, você vai entender que essa graça é o poder de Deus operando em nós, através de nós. Quando a graça opera através de mim, não é a minha sabedoria que vai operar, é a sabedoria de Deus. Não é a minha força, é a força de Deus. Então eu te pergunto: há algo demasiadamente difícil para Deus? Ou porventura, há algo que é pesado demais para que Deus possa lidar ou suportar? Obviamente que não. Então, quando a gente observa a maneira como está aqui escrito o que Jesus estava querendo dizer, fica ainda mais evidente para nós que, se porventura nós estamos fazendo algo que está fugindo dessa facilidade e dessa leveza, é porque provavelmente estamos fazendo algo que Deus não mandou. Porque graça só é liberada quando você está em obediência. Se você não está na obediência, você não vai desfrutar da graça. Ele concede graça aos humildes, mas resistência aos soberbos. Então a gente começa logo por esse ponto aqui. Eu estou fazendo o que Deus mandou eu fazer, ou simplesmente o que mandaram eu fazer, ou o que eu quis fazer? Porque isso aqui vai definir o nível de dificuldade e de peso que você está andando na sua vida. Talvez esse grande cansaço, esse grande estresse que você tem vivido é justamente por estar demandando coisas que estão fora da vontade de Deus para a sua vida. Então é importante revisar isso, porque se a única coisa que move você é dinheiro, não é propósito, então quem verdadeiramente é o Senhor da sua vida? Porque se o Senhor é Jesus, que deve nos mover, não são questões financeiras ou vantagens nessa vida, mas propósitos eternos, ok? Vamos observar algumas coisas aqui, alguns exemplos a respeito de como eu exercito o descanso. Obviamente, a gente poderia ressaltar sobre parar, descansar, a gente vai falar sobre isso, mas eu quero falar sobre algo que deve estar acima da questão física.
mas do âmbito espiritual e mental. Marcos capítulo 1, versículo 35, diz assim: tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Mateus capítulo 14, versículo 22, diz assim: logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Então, perceba aqui, Jesus valorizava o lugar secreto. Jesus não colocava questões naturais ou até ministeriais à frente da sua comunhão com o Pai. Então ele era intencional em se levantar mais cedo ou finalizar suas atividades ministeriais e se dirigir ao local onde ele estava ali com Deus. Esse local onde você, que não está restrito ao local, mas essa disposição de se reservar para estar a sós com o Senhor, vai fazer com que você tenha essa recarga de forças que você precisa no âmbito espiritual e também mental. É nesse lugar que você vai receber esse amparo do Senhor. Vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Você recebe alívio, você descansa ali. Principalmente porque é no lugar secreto que a gente pode fazer uma validação das nossas motivações, do que a gente está fazendo. É lá que a gente deixa o que não é necessário e recebe o que é necessário. É justamente: lance sobre mim o seu jugo e eu vou dar para você o meu. Então é uma transferência ali que acontece. Então é nesse lugar secreto, é no devocional, é na vida íntima com Deus, que você vai desfrutar do melhor e mais importante descanso, que é o descanso na mente e, consequentemente, desfrutar desse amparo através do Espírito. Mas, obviamente, não está restrito apenas a essa esfera. Marcos capítulo 6, versículo 30. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus, lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse: venham repousar um pouco, à parte, num lugar deserto, isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. Então perceba, os apóstolos estavam em atividade e quando eles vêm à presença de Jesus, Jesus disse: venham repousar um pouco. Vão para um lugar deserto. Aprendam a colocar o descanso no seu devido lugar e não só viver numa pegada frenética, como se só dessa forma fosse a maneira certa de viver. Olha só essas considerações. Descanso não é fraqueza, é estratégia. Uma pessoa que acha que está perdendo tempo porque está dormindo, porque está tirando um tempo de descanso, está no engano. Eu já ouvi muitas pessoas, principalmente a galera que é influenciada pela filosofia coach, por essa perspectiva de que enquanto você dorme, outros estão trabalhando. Aí coloca a pessoa numa demanda onde ela tem que trabalhar até no momento que deve dormir, porque senão ela vai ficar para trás, ela tem que sair na frente. Essa busca por notoriedade, visibilidade, por até mesmo enriquecer, irmãos, vai levar você para um lugar e depois pode ser difícil reparar. Eu acredito que você está vendo aí muitos escândalos que se levantam a respeito de corrupção e principalmente de homens e mulheres que se envolvem em escândalos por conta de finanças, por conta de dinheiro. E toda vez que eu vejo algo dessa natureza, eu me lembro do que o apóstolo Paulo disse em primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, no versículo 10, ele diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça, nessa ânsia, nesse desejo ardente, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Quando uma pessoa tem esse afã, esse descontrole de querer ficar rico, aí ele vai se colocar em apuros.
Porque, de fato, quando você está nessa jornada que é contrária à palavra, e eu posso explicar isso depois em outro momento, mas quando você quer ser uma coisa que é desproporcional ao caminho que Deus tem para você, você pode se colocar em apuros. Deus não é contra prosperidade, riqueza, nada disso. Mas é diferente quando você faz isso com propósito e quando você faz isso por cobiça. São coisas completamente diferentes. E geralmente, quem tem essa busca, essa cobiça aflorada, é porque não está pensando em propósito, obviamente. Está pensando no seu único e exclusivo bem-estar. E isso é egoísmo, isso foge daquilo que a palavra nos ensina. Pois bem, descansar não é fraqueza, é estratégia. Quando você aprende a descansar, você está protegendo a missão que você recebeu da parte de Deus. Porque de fato você entendeu que se você não tiver suas forças renovadas, você não tiver com espírito, alma e corpo alinhado ali, descansado, isso vai afetar a sua produtividade. Não tem como produzir direito se você não está bem, se você não está descansado, se tua mente não está arejada, não está tranquila. Isso é um ponto muito importante e, consequentemente, traz preservação para a nossa vida. Um homem e uma mulher que entende a importância do descanso está caminhando em proteção e preservação. E para a gente finalizar o devocional de hoje, eu quero que você leia comigo Salmos 127, versículo 1 em diante, na NTLH. Ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Olha, isso aqui é uma coisa que entra em total contradição com a visão do mundo. O mundo nunca vai dizer a você que você deve trabalhar menos ou que você deve dormir, mas ele vai incentivar você a trabalhar demais, a fazer mais, a produzir mais, a estar nesse ativismo que vai, consequentemente, afetar a sua vida de alguma forma. Porque se não afeta a tua saúde, pode afetar a tua família. Se não afeta a tua família, pode afetar teus relacionamentos. Se não afeta os relacionamentos, pode afetar teu ministério. O ativismo começa a minar. Você não pode achar que ser bem-sucedido é só ter dinheiro. Porque muitas pessoas estão podres de ricas, mas estão infelizes porque não têm com quem dividir, não têm saúde para desfrutar. Quantos já partiram por terem uma saúde fragilizada e o dinheiro ficou preso ou foi para as mãos de quem não construiu junto, de quem não tinha nada envolvido ali, não tinha a consciência da importância daquilo, daquele patrimônio que foi construído, daquela riqueza que foi gerada. Então, do que adianta correr nessa direção e esquecer daquilo que é importante? Vamos orar sobre isso, para que o Senhor ele possa nos ajudar a compreender essas realidades. Pai, eu te rendo graças, porque o Senhor é bom e o teu amor dura para sempre. Eu oro sobre a vida de cada um que me escuta, que me assiste, para que de fato o Espírito Santo nos ajude a ver como o Senhor vê, a ter a visão profética, ter propósito estabelecido na nossa vida, para que a gente não fique gastando tempo e energia no lugar errado, mas que o Senhor nos conduza da melhor forma, graciosamente, para que nós possamos ter equilíbrio, andar em moderação, para que a tua palavra se cumpra e vejamos os resultados daquilo que está escrito. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos livra de tudo aquilo que não está alinhado com a tua vontade. Nos livra dos caminhos errados, das associações erradas, de tudo aquilo que pode ser enviado do diabo ou de qualquer outra fonte para nos desfocar, nos tirar do eixo, nos tirar do trilho certo, e o teu Espírito continua nos conduzindo gloriosamente para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
que você possa pôr em prática essa palavra. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever aqui no canal, assim também como o podcast nas plataformas digitais. Acompanhe a gente também nas redes sociais, por que não? Temos produzido conteúdo ali para o Instagram, TikTok, para os shorts no YouTube também, enfim, onde a gente pode, a gente está ali trabalhando para alcançar vidas, para edificar a igreja, e você pode ser um cooperador nessa obra, tá bom? Que Deus te abençoe.